pegando um pouquinho também daquilo que foi dito pelo pastor Roberto na semana passada, né, em relação ao propósito, né, quando começou ali com Adão e Eva e etc. Mas eu queria falar sobre estar cheio, sobre derramar e sobre cumprir o propósito de Deus. Amém? E aqui essa sequência ela não é à toa, porque ela é exatamente dessa forma, né? Estar cheio, derramar e cumprir o propósito de Deus. Amém? E para isso eu queria ler lá em João 7,37, que Jesus diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Glória a Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Quem crê em Jesus aqui, que está no nosso meio? Amém? Do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode falar isso em voz alta? Do meu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus, glória a Deus. E para fluir, algo para fluir, tem que ter abundância para fluir. Não tem que ter abundância, queridos? Não dá para fluir com uma gotinha, né? Você pegar uma gotinha de água, pegar um conta-gota e colocar aqui, não vai fluir. Mas se você pegar um balde cheio e derramar água, ela vai fluir, ela vai se esparramar. Imagina que aquilo que está escrito, que depois nós vamos também, se der tempo, nós vamos ler aquele texto de Ezequiel 47, vai fluir, vai inundar e vai transformar cada lugar que tocar. Amém? Glória a Deus. Então, sobre estar cheio, né? Estar cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, né? Da palavra de Deus, né? De fé, de conhecimento, daquilo que nós temos aprendido, daquilo que nós temos nos enchido, é a plenitude da onde vem essa fonte que flui, né? E principalmente as ações de serviço a Deus. Amém? Nos últimos domingos nós temos escutado muito sobre serviço, né? E sobre servir. E ontem foi uma bênção. Quem teve a oportunidade de estar aqui e servir, né? Foi uma bênção, né? De ver as crianças correndo, brincando, né? E muito mais no momento de oração. A Flávia, ela usa algum poder especial para as crianças ficarem quietinhas e obedecerem ali, porque foi impressionante, né? Na hora da peça ali, todas elas sentadinhas, escutaram, ficaram todas bonitinhas, né? Então, isso é um dom importante para quem trabalha no Ministério Infantil, né? Então, foi um tempo bem legal. E para ser cheio do Espírito Santo, é necessário uma busca contínua, né? Em Deus e através da oração. A oração é algo super importante. A adoração e a obediência convivem e vão junto com a oração. Isso envolve esvaziar-se dos nossos desejos pessoais, das nossas vontades próprias, dos nossos pecados, das nossas verdades e estar debaixo da graça do Senhor Jesus. Louvor e submissão àquilo que o Senhor Deus quer na nossa vida é super importante para estar cheio daquilo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Amém. E aqui eu destaquei alguns pontos sobre estar cheio, né? O que é necessário, o que precisamos fazer, né? Quais são as coisas importantes que são em relação a isso. O primeiro não poderia ser nada diferente de buscar a Deus. E como que eu busco ao Senhor Deus? Aquele período que nós estamos tendo aqui, no início dos nossos cultos, tem ensinado como nós vamos buscar ao Senhor, através da oração. Então, os tópicos que a gente coloca aqui são os tópicos que depois você tem que lembrar no decorrer da semana para conseguir buscar ao Senhor continuamente. Então, quando você se levanta, Senhor, obrigado por mais esse dia. Quando você vai se deitar, Senhor, obrigado porque o Senhor sustentou o meu dia. Quando você vai tomar café, Senhor, obrigado porque eu tenho alimento na minha casa. Quando você está levando seus filhos na escola, Senhor, abençoa a vida deles.
que eles possam ser luz onde eles estiverem. Livra-os do mal, fortalece a caminhada, que nada enganoso entre no coração e entre na mente dos meus filhos. Então, essa continuidade de busca e estar falando com o Senhor a todo momento vai te deixando cheio da presença do Senhor, porque te coloca numa característica super importante de como servo. Qual que é a característica de um servo? Alguém consegue dizer do que pensar aqui do que eu estou falando? Depende integralmente do seu Senhor. Glória a Deus por isso. Eu dependo integralmente do meu Senhor. E para eu estar cheio dele, eu preciso demonstrar dependência plena do Senhor, a todo momento, para tudo que eu for fazer. Já escutamos vários testemunhos de pessoas que oram em relação a coisas muito simples. O Senhor que te ajuda a conduzir o seu trabalho de forma super simples é o mesmo que cura e ressuscita dos mortos. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor faz exatamente dessa forma. Então o Senhor não mede o grau da onde Ele vai te apoiar e te ajudar na sua jornada. Então a busca precisa começar nas coisas pequenas e nas coisas simples, para você ter fé que Ele é o mesmo Deus que vai atuar nas coisas complexas e difíceis. Amém? Isso vai te enchendo dele e vai fazendo você fluir no Espírito e se enchendo dele. E a Bíblia afirma que o Espírito e que o Senhor Deus dá o Espírito Santo a quem pede. Então, se você acha que você está vazio, que está com pouco poder do Espírito Santo, pede a Ele. A Bíblia é clara em relação a isso, que quem pedir, Ele encherá e derramará sobre a sua vida o Espírito Santo. Amém? Se você tiver essa sede, se você tiver essa busca, se você tiver essa necessidade gerada no teu coração, fluirá através de você. Amém? Então, orar, depender do Senhor é extremamente necessário para estar cheio. Ler e meditar na Bíblia é importantíssimo para estar cheio, porque aquilo que gera a fé em você e a convicção em você é aquilo que você vai aprendendo. É a mesma coisa de escola e prova. Eu tenho 2 situações lá em casa. Como eles não estão aqui, talvez eu possa falar um pouco melhor. E eles não é segredo também, né? É isso aí, a lei falou aqui. Não é segredo. Tem um dos meus filhos, que talvez vocês imaginem que é super dedicado, estuda, chega da escola, estuda, faz a lição e etc., e consegue, né, na medida, não sempre com facilidade, mas consegue ir bem na escola. E tem outro filho que deixa a vida me levar. Né? Vai lá, né? Que nem a música aí popular que todo mundo conhece. Tá tudo bem, uma hora vai. E é o que eu falo. Falei, se você não tem ferramenta para lembrar, minimamente, se você leu uma vez isso, você não vai conseguir aplicar. Na palavra do Senhor, meu querido, é a mesma coisa. Se você não tem ferramenta para lembrar nenhuma das promessas, nada do que ele escreveu, nada do que ele direcionou, nenhum dos mandamentos, aquilo que ele faz através da Bíblia, né, através da verdade que é colocada aos nossos olhos, a gente não vai conseguir fluir. Então, a oração ela é necessária junto com a leitura da palavra, para estar cheio do Senhor, para conseguir fluir através da sua vida. Como que você vai conseguir fluir e derramar se você não estiver cheio de algo precioso, que é a verdade do Senhor e a palavra do Senhor? Amém? Praticar louvor e adoração é outra característica que é super importante, que é falar através de salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e agradecendo ao Senhor de todo o seu coração. E aqui acho que tem uma coisa super importante, né? Aos domingos a gente vem aqui, a gente louva, é maravilhoso. O grupo de louvor é uma bênção no nosso meio. Esses irmãos, eles se dedicaram anos e anos para conseguirem fazer o que eles fazem aqui. E durante muitos anos, um ministério muito longevo, né? Eu estou aqui, o irmão Paulo. Quantos anos, Paulo, do seu ministério aqui? 30 anos, quase a minha idade. Boa. Glória a Deus pela vida do Paulo. Há 30 anos liderando o ministério aqui no nosso meio. Né? Então é um irmão que fortalece essa questão do louvor e adoração.
Mas eu vejo Paulo 24/7 a semana inteira. A Ana talvez fique mais fácil para ela, porque ele toca o violão lá, daí ela louva e tal. Mas todo mundo tem a oportunidade de estar com o Paulo 24 horas por dia, tirando a Ana ali, que também não está 24 horas por dia, porque às vezes ela cansa dele e põe ele ali um pouquinho para fazer as coisas, né, não, Ana? Todo mundo tem a oportunidade? Não, não tem. Como que você faz durante a semana? Ah, mas eu preciso de um momento, eu preciso de um clima, eu preciso da luz, eu preciso de não sei o quê, eu preciso do instrumento. Queridos, isso não é o louvor e a adoração. O louvor e a adoração é aquilo que flui na sua boca através daquilo que está no seu coração, está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra do Senhor, você vai conseguir adorar ao Senhor da maneira como você estiver. Eu já dei um testemunho aqui, inclusive o pastor Roberto já deu um testemunho aqui, que uma das maiores experiências que eu tive louvando e adorando ao Senhor foi no meu carro, indo para o trabalho. E não tinha nem o rádio tocando. Eu estava louvando e adorando ao Senhor. E o Senhor falou comigo naquele dia, como poucas vezes aconteceu. Pouquíssimas vezes aconteceu ao longo da minha vida. Porque eu estava com o coração quebrantado e derramado diante do Senhor, aos pés dele. Amém? Então, o louvor e a adoração é outra característica importantíssima para estar cheio. E hoje tem um mito acontecendo em cima disso, principalmente em vários outros ministérios, de que precisa de um clima para você chegar no louvor e adoração. Isso é sentimentalismo, isso não é louvor e adoração. E glória a Deus, porque aqui nós estamos sendo ensinados a louvar e adorar em toda e qualquer circunstância. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor está comigo todos os dias. Eu louvo ao Senhor, porque eu levantei. Eu louvo ao Senhor, porque eu me deitei. Eu louvo ao Senhor, porque Ele me livrou daquilo que eu nem sabia que estavam tramando contra mim. Amém? Então, louvor e exaltação ao Senhor geram estar cheios do Senhor na nossa vida. Amém? Uma das coisas que é importantíssima para estar cheio é nos arrependermos dos nossos pecados e a confissão desses pecados. E aqui uma boa maneira de confissão, que eu ressaltei no começo, é estar perto e junto ali nos grupos de comunhão. Porque os grupos de comunhão, a gente às vezes compartilha coisas do dia a dia que a gente está tendo dificuldade de deixar de lado. E quando você confessa, minimamente o apoio em oração você vai receber. Então, por isso que na Bíblia fala que você tem que confessar o pecado uns aos outros, para você conseguir fluir nesse sentido, para você deixar de fazer aquilo que tem te importunado, para você deixar de fazer aquilo que tem ficado na tua mente e que você não tem conseguido deixar para trás. Então, arrepender-se dos pecados é importantíssimo, pois a gente sabe que a gente não pode se encher de algo novo se a gente estiver cheio de sujeira, cheio das nossas convicções, das nossas verdades e das nossas vontades. O Senhor não divide o copo, não divide o vaso com sujeira, com barro, com coisa suja ali no meio, com dejetos. Ele quer água cristalina, pura, boa para beber, que vai ser nutriente para a sua vida. Amém? Então, se arrepender e estar sedento, escutando, compartilhando com os irmãos os arrependimentos e aquilo que você precisa de ajuda em oração para a caminhada conseguir e seguir em frente, é importantíssimo. Amém? E às vezes eu não estou falando de uma confissão pública, às vezes você vai ter que falar com um irmão que é mais achegado a você, às vezes vai falar com os pastores, procurar um dos pastores e orar em relação a isso, né? É sobre isso que a gente está falando, né? Porque a confissão do pecado e o arrependimento, ele gera uma coisa que é super importante, queridos, que aqui pega demais para o ser humano, que é a renunciar à sua vontade e o seu ego. Amém? É difícil renunciar ao ego? É difícil. É difícil. É difícil ler, renunciar ao ego? Não, fácil. A ler acha fácil. Glória a Deus, porque é difícil. Como seres humanos, nós somos cheios de convicções, de verdades e de coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente acha que está maravilhosamente bem e certo. E, na verdade, é justamente aonde pega e aonde o pecado nasce. O pecado sempre nasce de uma convicção mundana que nós temos no nosso coração, queridos. De normalizar algo que o Senhor Deus disse que é pecado. De normalizar a gritaria.
De normalizar, foi só uma olhadinha. De normalizar, não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com aquilo. Isso é ego, e isso é convicção própria. E o Senhor não quer dividir espaço com convicções próprias. Então, se esvaziar, tirar, deixar o ego de lado, é a única maneira de conseguir estar cheio do Espírito Santo, além dos outros pontos que eu comentei aqui. E um ponto que eu achei super importante, que eu estava refletindo também em relação a isso, que também fortalece a confissão dos pecados, é cultivar o relacionamento na igreja. Por muitos e muitos anos, eu não fiz isso da maneira como deveria. Por muitos e muitos anos, era o domingão aqui, oi, tudo bem, você está bem, passou bem a semana, e etc, e passa. E graças a Deus essa história tem se mudado aqui de forma consistente, né? Porque é muito bom estar aqui com os irmãos, mas é muito bom conviver com os irmãos também fora daqui. Por isso que o grupo de comunhão fortalece esse sentido também e esse propósito. Porque a gente tem a oportunidade de falar fora daqui, de não somente estar se encontrando no domingo, mas compartilhar dificuldades, anseios e necessidades durante a semana, durante o período, né? Então, estar aqui e ver os irmãos pessoalmente é maravilhoso, a gente se abraça, a gente conversa, né? Tem um cafezinho ali que todo dia a gente chega lá, de manhã já pega, no final tem também, mas é cultivar esse relacionamento na igreja. Amém? Porque cultivar o relacionamento na igreja vai fazer com que você esteja próximo dos seus irmãos, vai visualizando a conduta, vai se enchendo daquilo que ele também está derramando na tua vida. Amém? E vai fazendo você crescer no sentido daquilo que o Senhor quer como propósito. Amém? E o ponto aqui que acho que é principal de tudo isso que a gente colocou, a gente não pode ser teoristas, não podemos viver de teorias e coisas que não fazem sentido para a nossa vida. A gente tem que colocar na prática e viver pela fé. Assim como Abraão fez e tomou um posicionamento e viveu pela fé em cima de algo que ele não via ainda e que tinha sido prometido. Mudou a história dele e mudou a história de uma nação. Este é o nosso posicionamento. Colocar a prática e viver na fé. E quando a gente se enche, né, e depois de estar cheios, nós temos a possibilidade de iniciar uma nova jornada para começar a derramar e fluir. Amém? Porque a gente não se enche para nós mesmos. Este não é o propósito do Senhor. De estar farto, de estar, né, queimando. Ninguém consegue queimar sem derramar, queridos. Você vai queimar no Espírito Santo, você vai fluir no Espírito Santo, e você continuará fluindo se você derramar. E se derramar é conseguir ministrar próximo àqueles que estão próximos de você, como a gente orou ali no comecinho hoje. Quem está perto de você no dia a dia, aquele que está precisando de alguma palavra, de alguma ministração, de uma oração, de um ouvido, você é essa pessoa. Então, o ponto central de tudo que a gente ouviu de se encher é servir, compartilhar amor, graça, sabedoria e dons espirituais para aqueles que cercam a nós. Amém? Isso implica muito de transbordar para fora aquilo que nós estamos sendo cheios, né? E para a gente correr nesse sentido, temos que ser movidos integralmente pelo Espírito, né? E obrigatoriamente, de novo, como eu mencionei na questão do pecado, a rendição e o esvaziamento do nosso ego, né? Jesus, ele veio para reordenar o nosso exterior. Ele não veio para reordenar o nosso exterior da maneira como nós queremos. Amém? Mas ele veio para reordenar o nosso interior da maneira que Deus quer. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Ele veio reordenar o nosso interior da maneira que Ele quer, da maneira que o Senhor Deus quer. E para isso, queridos, é importantíssimo nós perseverarmos naquilo que eu mencionei também anteriormente, da fé. Porque significa agir na certeza de que, se nós não entregarmos tudo ao Senhor Deus, é impossível fazermos tudo o que precisamos fazer e cumprir o propósito dele aqui na terra.
Então, estar cheio do teu Espírito Santo, daquilo que Ele tem conduzido no nosso dia a dia, é peça fundamental de tudo isso. Abrir mão de si mesmo, das nossas vontades, do nosso ego, daquilo que a gente quer, é a única maneira que a gente começa a fluir. Amém? Então, algo que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Nós temos passado dias conturbados aí, né? Eu, a Lei e as crianças, né? Para quem não sabe, a gente o ano passado mudou, né? Tá ali em São Paulo, por conta do meu trabalho, né? E a gente alugou, estava compartilhando com os irmãos aí ontem, a Lei estava compartilhando também, e a gente alugou um apartamento ali próximo um pouco mais próximo da onde é meu trabalho. E esse prédio ali, ele foi interditado pela Defesa Civil, com risco de desabamento, porque está tendo uma obra próxima, trincou as coisas lá, e do dia para o outro a gente teve que mudar para outro lugar, né? Alugamos um flat ali. Agora vocês imaginam num quarto grande, né? Só estava um quarto assim, que tinha umas camas e tal. A Lê, eu, as crianças e 2 cachorros. E a Lê brava. E a Lê brava ainda. Então foram 2 dias ali bem intensos, né? Se assim eu posso dizer. E naquele momento, queridos, a gente podia estar reclamando, resmungando, fazendo um monte de coisa, né? Em relação a isso. E foram dias muito complicados, né? Daí a Gia, ela não gosta de mudança, a Gia, ela fica ansiosa, e a Lê quer resolver rápido, e eu também, é aquela coisa, aquele furdunço todo. E no final das contas, a gente estava aos pés do Senhor, estávamos cheios. E mesmo naquele momento conturbado, a gente conseguiu, de alguma maneira, impactar algumas pessoas pelo nosso posicionamento, pela maneira como a gente estava conduzindo a situação. Não era uma situação gostosa. Ninguém quer sair de casa porque acha que sua casa vai cair, muito mais deixar as coisas para trás, né? Ninguém quer fazer isso. Não é uma situação legal. Mas se a gente não está cheio de coisa boa, se a gente não está com o coração cheio de gratidão, cheio da palavra, cheio de confiança no Senhor, o que a gente ia derramar naquele momento era murmuração, eram palavras de maldição, porque minha vontade a muito momento era ir lá e falar, cara, vou processar, não sei o quê, vou pegar a construtora, e a proprietária, e não sei o quê, e o síndico que não fez, e não sei o quê, eu faria de outro jeito. E, de certa forma, em alguns momentos, a gente se viu começando a fazer isso. Mas não foi para isso que a gente foi chamado. Foi para, no momento difícil, para no momento chato, a gente lembrar que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Que Ele está no meio dessa situação. E que se a gente foi tirado dali para outro lugar, é para a gente ser bênção nesse outro lugar. Não sei como ainda. Mas Ele colocou a gente lá para ser bênção nesse outro lugar. Amém? E esse é o coração de gratidão que nós temos. Ter gratidão também porque aquele apartamento foi uma bênção para nós, e se vai continuar sendo, nós vamos voltar para lá. Eu não sei qual que é o propósito disso tudo que está acontecendo, mas eu sei que o nosso posicionamento não foi de murmurar, não foi de reclamar, não foi de derramar murmúria. Amém? Foi de derramar, Senhor Deus, o Senhor sabe por que isso está acontecendo. Amém, porque nós temos para onde ir. E se nós não tivéssemos para onde ir? Ia ser mais complicado, não ia? Então, amém, porque nós temos para onde ir. Amém, porque o Senhor proveu. Amém, porque o Senhor abriu a porta aqui, abriu a porta ali, e nós tivemos um direcionamento. E no final das contas, a Lê nem estava tão brava assim. Foi só no primeiro dia, primeiro período. E depois tudo se arrumou. É uma pena que ela não está aqui, ela saiu justo na hora que eu citei ela. Então, o derramar e fluir, queridos, ele precisa estar diretamente alinhado, alicerçado naquilo que nós fomos cheios. Se o nosso coração não está cheio de murmúrias, nós não vamos derramar murmúrias. Se o nosso coração não está cheio de reclamações, nós não iremos reclamação. Mas se o nosso coração está cheio de confiança no Senhor,
que fez o céu e a terra, que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, nós iremos derramar graça e paz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado porque o Senhor cumpre o seu propósito mesmo na adversidade. Obrigado porque o Senhor vai à frente. Obrigado porque o Senhor nos alertou. Obrigado porque o prédio não caiu. Obrigado porque nenhuma vida foi machucada. Obrigado porque nós conseguimos conduzir o nosso caminho. Obrigado porque a minha família está em segurança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou um lugar novo. Obrigado, Senhor, porque nós encontramos outras pessoas ali que nós vamos poder ser bênção na vida delas. Obrigado ao Senhor a todo momento. Amém? Entenderam, queridos? Então é dessa forma que a gente tem que se posicionar. E isso tem muita relação, acho que não vou ler inteiro, mas lá em Ezequiel, eu peço aos irmãos que leiam, aqueles que não se recordam do texto, né? Mas Ezequiel capítulo 47 fala muito sobre essa jornada, né, de chegar a fluir, né? Que a água começa gotejando no calcanhar, nas pernas, e de tal forma que em algum momento vai estar completamente submerso. E no capítulo 47, no versículo 9, já fala justamente sobre isso, né? Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar, Ezequiel, capítulo 47, versículo 9, me desculpem. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar, terão vida, e haverá muitíssimo peixe. Peixe significa vida, alimento, provisão, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Aleluia. Quem é este rio, queridos? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está habitando, queridos? Quem é este rio, queridos? É você, com o Espírito Santo que habita em você. Então, por onde você passar, querido, por onde o Espírito Santo passar, através da sua vida, se tornará como vida, um lugar que vai não passar murmúrias, mas vai passar vida, por onde este rio passar. Amém? Mas, no final das contas, do que a gente está falando, do que a gente derrama? Se você tem dúvida do que a gente está derramando e do que nós devemos derramar, está lá em Gálatas 5:22, sobre os frutos do Espírito. A gente vai derramar amor, a gente vai derramar benignidade, a gente vai derramar bondade, a gente vai derramar fidelidade, a gente vai derramar mansidão, domínio próprio. Amém? É tudo isso que a gente vai derramar no meio de uma circunstância tão ruim que a gente viveu aí, né, nos últimos dias, e a gente derramou mansidão. Amém, Senhor. Amém. Amém. Está nas mãos do Senhor, e é Ele quem conduz. E isso não é sempre fácil, queridos. Isso tem uma disposição de coração, isso tem uma disposição de busca, isso tem uma disposição de saber que o Senhor está na frente de todas as coisas. Amém? E uma das coisas que toca muito sobre fluir, né, e sobre estar cheio, derramar e fluir, está lá em Romanos 2, versículo 2, 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os padrões do mundo é a turbulência, os padrões do mundo é a reclamação, os padrões do mundo é a murmúria, os padrões do mundo ele é uma série de coisas, é a feitiçaria, os padrões do mundo é comemorar o Halloween do dia 31, os padrões do mundo é o adultério, os padrões do mundo é o namoro fora de hora, é uma série de coisas que nós não podemos nos conformar. É a bebedice, é uma série de coisas que nós não podemos nos conformar, mas a gente tem que estar preparado para ter a nossa mente renovada. E tudo aquilo que a gente for tocar, e tudo aquilo que a gente for distribuir ao longo da nossa jornada, serão os frutos do Espírito. E nada diferente disso. Porque nós não precisamos estar conformados com aquilo que está aqui. Um testemunho é justamente sobre o Halloween. Para quem tem filhos de uma idade que já tem aquela vontade de participar, sabe do desafio que é explicar o porquê não, né? E eu achei uma bênção, né? A Tati divulgou
no Insta um pouco do porquê que a gente não celebra esse dia. Por que para a gente não faz sentido? Por que todo mundo pergunta, mas é só uma brincadeira? Né? Porque a gente não se conforma com os padrões desse mundo. E aqui está um outro exemplo de que os padrões desse mundo não podem entrar na nossa vida, não podem entrar no nosso dia a dia, não podem entrar no meio da igreja. De forma muito direta e simples, nós não celebramos a morte, queridos. Nós celebramos a vida de um Senhor Jesus que veio e ressuscitou. Ele venceu a morte. Amém? Ele pisou na morte. É isso que nós celebramos, de forma muito direta e simples. Né? Não vou nem falar das outras coisas que foram colocadas ali pela Tati. Mas a gente não se conforma com os padrões desse mundo. Os nossos filhos não podem se conformar com os padrões desse mundo. E aquilo que a gente vai derramar e fluir no Senhor não são os padrões deste mundo, não são as nossas convicções. Porque a partir do momento que a gente está cheio, a gente derrama e flui, a gente chega no ponto central do que eu queria falar aqui hoje. A gente cumpre o propósito do Senhor Deus. A gente cumpre o propósito do Senhor Deus quando a gente se enche, quando a gente derrama e flui, e quando a gente passa a derramar aquilo que quer, e salvar vidas, e alcançar vidas, a gente cumpre o propósito do Senhor. Então, servir ao Senhor de todo o coração, e iniciar imediatamente essa jornada. Nós temos falado muito aqui sobre serviço, domingo após domingo, e é uma bênção porque vários irmãos já têm se colocado à disposição de servir. E aqui, querido, é o seu dom e o seu talento. Aquilo que o Senhor deu para você é a forma como você vai derramar e começar a fluir no nosso meio, para começar a derramar e fluir fora daqui. Então, servir imediatamente é cumprir o propósito do Senhor. Buscar a orientação de Deus, de como a gente falou agora, em oração e lendo a palavra, é importante para cumprir o propósito dele. E desenvolver aquilo que ele te deu como dons e talentos, aquilo que ele colocou na sua mão como os dons e talentos, é importante para você derramar e fluir no nosso meio. Amém? E aqui, por muito tempo, né, a gente teve uma ministração muito boa aqui na Escola do Reino. Eu esqueci o nome do pastor, veio de fora. Foi a segunda ministração, se alguém lembrar. Mike Bear. Ele falou muito sobre a missão, né, o trabalho, ele ser transformado como a missão, como o propósito da nossa vida. Então, por muitos anos, ele serviu no meio do corpo como pastor, e em dado momento, ele passou a servir, e o Senhor falou com ele de forma muito forte e clara, de que ele precisava deixar o ministério, seguir da maneira como estava seguindo, e focar no trabalho e em missão da sua empresa. E ele levou o propósito de levar a palavra do Senhor dentro do trabalho dele. E ele conseguiu multiplicar de forma importante aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Então, o propósito do Senhor, ele tem relação direta com os nossos dons e talentos e onde a gente está agindo no dia a dia. Principalmente no nosso trabalho também. Porque no nosso trabalho é onde a gente vai conseguir fluir. Nenhum de nós aqui ainda, né, está como em tempo integral aqui na obra. Então, o que a gente tem que fazer é fluir aonde a gente estiver. Então, se no meio do nosso trabalho nós estamos ali e tem a oportunidade de falar do Senhor, e tem a oportunidade de refletir a Cristo com as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que a gente fala, é o que devemos fazer, porque isso impacta as vidas. Já dei um testemunho aqui para os irmãos, algumas vezes também, né? Que alguém chegou e falou, cara, mas tem alguma coisa diferente do jeito que você fala, da maneira como você... Falou, cara, você parece um pregador, às vezes. Eu falei, mas eu falei de Deus na apresentação que eu fiz? Ele falou, não, você não falou de Deus. Eu falei, então por que você está falando isso? Ele falou, porque é diferente. Eu falei, glória a Deus, porque é o Espírito Santo agindo mesmo sem eu ter falado uma palavra daquele momento. Porque talvez não sejam as gírias, os jargões, os palavrões ou outras coisas que as pessoas estão acostumadas a ouvir. E naquele momento daí eu tive a oportunidade. Então, cara, é isso aí. É o Senhor Deus mesmo. Porque estou cheio dele, o Espírito Santo fala
mesmo quando a gente está não verbalizando necessariamente. Amém? E é nisso que eu creio. Então, desenvolver os nossos dons e talentos para ser uma bênção onde nós estivermos, mesmo que seja fora e no trabalho, é importantíssimo. Importantíssimo. Então, a gente tem que começar também dando passos de fé, nos colocando à disposição em servir, né? Refletindo também bons exemplos que nós temos no nosso meio, né? E temos vários bons exemplos aqui no nosso corpo local. Temos vários bons exemplos também das literaturas que nós temos recebido aqui, temos lido. Temos vários bons exemplos de pastores, né? Dos nossos pastores líderes aqui do nosso ministério, pastor Vanderlei, pastor Roberto, né? Suas esposas, como tem sido uma bênção na nossa vida. Falei do meu irmão Paulo ali, liderando o ministério há 30 anos. Vários bons exemplos que nós devemos nos espelhar e seguir em frente nesse momento, colocando e vendo na vida deles o Senhor Jesus. Amém? Então, cumprir o propósito de Deus pode envolver desafios e dores. Pode envolver desafios e dores, porque abrir mão de ego, abrir mão de verdades e coisas pessoais não é uma jornada tão simples, mas o Senhor Deus sustenta e sustenta até o fim, até que se cumpra o propósito dele. Tanto isso é verdade, que tem 2 textos aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Está lá em Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Então, Ele vai te sustentar até cumprir o propósito do Senhor na tua vida. Amém? E em Isaías 46, 10, o texto de Isaías também, como Ezequiel 47, leiam Isaías 46, porque esse texto é muito rico e muito precioso. Mas eu vou ler o versículo 10 de Isaías 46, que diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor não fala que vai fazer um pedacinho da vontade dEle na tua vida, querido. Ele vai fazer toda a vontade dEle na tua vida. Ele vai fazer exatamente o que Ele quer fazer na tua vida. E esse processo, quanto mais ancorado no mundo a gente estiver, mais doloroso vai ser de tirar essas raízes más da nossa vida. Mas o Senhor vai fazer toda a vontade dEle. Não tem uma vírgula que não vá se cumprir daquilo que Ele já desejou e predestinou na vida de cada um aqui. Amém? E aqui, como eu já tinha dito também, Abraão ele cumpriu o propósito de Deus mediante a fé que ele teve no Senhor, sem ver absolutamente nada. Ele não tinha um filho, ele foi prometido uma nação. Ele seria pai de multidões, de nações, estrela no céu, areia, não sei o quê, gente pra caramba. Foi isso que ele viu. E pela fé ele cumpriu. E ele foi liberto pelo poder de Deus, né, através da promessa que o Senhor fez na vida dele. E está lá, né, como Abraão viveu por fé, em Romanos 1, 16, 17. Acho que vou deixar aqui para os irmãos lerem, e o capítulo 4, 17. A mesma fé, né, que liberta do poder do pecado, é a mesma fé que nós temos para a salvação, como está lá em Efésios 2, 8, 9. Amém? Quem é liberto do pecado, ele vive debaixo da confiança, da dependência da palavra de Deus, e se enche dos seus preceitos, e derrama aquilo que está cheio, e cumpre o propósito de Deus. Amém? Posso escutar um amém bem forte da igreja? Amém, glória a Deus. Para a gente derramar e fluirmos e cumprirmos o propósito de Deus, nós precisamos estar cheios. Amém? E nós precisamos manifestar dia após dia aquilo que Ele quer que nós derramemos na vida de cada um que está próximo a nós. Amém? Fique de pé, queridos. Vamos fazer uma oração nesse sentido. O grupo de louvor, se puder vir, canta um cântico.
Depois o pastor Roberto vai vir também orar no sentido aqui do aniversário da igreja. Precioso, 56 anos. Amém. Curve sua cabeça. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Graças te damos pelo teu ensinamento. Graças te damos porque o Senhor tem sido misericordioso. O Senhor não nos desampara mesmo na tribulação, mesmo nos desafios, mesmo, Senhor, sabendo que o Senhor, aqui passaremos aflições, teremos lutas, mas o Senhor estará à frente de tudo. O Senhor estará à frente e não desampara aqueles que temem e servem ao Senhor e que amam ao Senhor acima de todas as coisas. Nós te amamos, Senhor. Por isso, derrama na vida de cada um aqui hoje, Senhor, e enche os corações com o teu Espírito Santo precioso, enche com a tua palavra, enche com a tua verdade, enche, Senhor, com a tua bondade, com a tua graça, com a tua paz, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, vá tocando no coração também, Pai, aquilo que precisa ser retirado, Senhor, aquilo que não faz sentido para cumprimento do teu propósito, da tua obra, aquelas raízes profundas, Senhor, mundanas, que o Senhor possa tirar e que o Senhor possa trazer a luz para a vida de cada um aqui, para que se derrame no teu altar, peça perdão e consiga fluir, Pai, e derramar somente aquilo que o Senhor quer que seja derramado, somente aquilo que o Senhor quer que seja falado, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos e temos, Pai, recebido de Ti que cumprir o Teu propósito, Pai, tem relação direta, Senhor, com salvar vidas, Pai, com estar sedento, Senhor, pela vida perdida, Pai querido, e que assim possa arder no nosso coração e que possamos, Senhor, ministrar dia após dia, Senhor, aquilo que o Senhor quer na nossa vida, mas que, Senhor, que possamos alcançar a vida daqueles que estão próximos a nós e cumprirmos o Teu propósito de forma integral. Que assim, Senhor, como Abraão fez, viveu pela fé, Pai, recebeu a promessa, teve fé, cumpriu-se na vida dele, se cumpra na vida de cada um de nós o Teu propósito, pois o Teu propósito não muda uma vírgula, Senhor. Uma vírgula, e glórias te damos por isso, e que se cumpra na vida de cada um aqui o Teu propósito de forma integral, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Aleluia.